Narrativa 2, a humanidade 1.0. A narrativa bíblica da criação é fofinha, assim como as narrativas de tantas outras mitologias. A fé simples ou simplista abraça a narrativa como uma verdade única, absoluta, inquestionável. E esse é o problema, já que chegam a atacar as outras mitologias e a própria ciência e a própria história. Os evangélicos querem o criacionismo bíblico nos livros escolares do país inteiro. E isso é profundamente lamentável. Querem a Bíblia como verdade única para um país inteiro, independente da diversidade desse país. A narrativa de criação é nitidamente uma narrativa literária, e como tal é bonitinha. É um Deus com poderes para criar a parada toda do nada, mas que algum tempo depois precisa movimentar um povo de uma região para outra, porque não dá conta de melhorar as condições da terra onde está aquele povo. Enfim, todas as culturas religiosas, todos os povos têm uma narrativa para a criação. A diferença é que somente a versão judaico-cristã pretende-se única, inquestionável. É preciso entender que não havia um narrador no momento dos acontecimentos, que essas narrativas foram criadas muito tempo depois do que seriam esses acontecimentos imaginários. É preciso pensar sobre o que levou o Gênesis a ser aceito como narrativa sagrada e não o livro de Enoque da mesma época. Enfim, seguindo a narrativa, o Deus cria os céus e a terra no capítulo 1, verso 1. Cabe perguntar inicialmente por onde andava o Deus dos céus e da terra antes de criar os céus. Aí, de acordo com as teologias, ele cria e larga para lá, e a terra fica sem forma e vazia. Por um tempo indefinido entre o verso 1 e o 2, num breu danado, mas o Espírito do Deus se movia sobre as águas desse abismo. Aí o Deus começa o que seria a recriação nesse planeta largado e cria a luz, no verso 3. Note que ele cria a luz no verso 3, mas só cria os astros que separam dia e noite nos versos 14, 15 e 16. De onde viria a primeira luz? O Deus vai dizendo para as coisas acontecerem, existirem, e elas vão tomando forma. O Deus ia criando as paradas e dizendo que ficou bom. Isso é maneiro. Quando Deus diz para que animais passem a existir conforme a sua espécie, de que espécie estamos falando? Se estava rolando ali a criação que partia do zero. No verso 25, ele já cria separadamente os animais selvagens e os pets, rebanhos domésticos. Mas os primeiros tutores humanos dos pets, ele cria no verso seguinte. No verso 27, o homem e a mulher são criados à imagem do Deus, sem maiores detalhes, sem cirurgia nas costelas. Tudo até aqui se resume a um homem e mulher os criou. No sexto dia de criação, o Deus conclui que tudo havia ficado muito bom. E assim termina o capítulo 1. E embora haja a ideia de que os dias da criação não são dias no sentido que conhecemos, o verso 31 ferra tudo isso ao concluir dizendo que passaram-se a tarde e a manhã. E para piorar nessa ordem, a tarde e a manhã do sexto dia. No capítulo 2, estamos no sétimo dia. Aí o Deus descansa. A leitura do Gênesis não deve considerar uma ordem cronológica dos capítulos iniciais. O capítulo 2, por exemplo, vai detalhar agora a criação do Jardim do Éden, do homem e da mulher, já criados no capítulo anterior, mas sem os detalhes. Aqui, as coisas vão sendo detalhadas na ordem. Ele cria um jardim ao leste. Ah, deixa de ser chato, leitor. Agora vai querer saber a leste de quê? Ouça o GPS, siga na direção leste. Então, nessa direção aí. No meio do jardim, na zona leste, o Deus resolve fixar uma árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante notar que até aqui não se falou do que era bem ou mal, mas a árvore que traria esse conhecimento já estava lá. O Deus proíbe, sob pena de morte, que o homem coma o fruto daquela árvore. De todas as outras ele podia, mas não daquela. Um monte de nomes de rios são apresentados nesse capítulo. E pesquisas sérias apontam que a organização geográfica dos rios, as direções, os nomes são incompatíveis com a época e com a região. O equívoco do narrador não especialista em geografia
ou um texto escrito quando tais rios passaram a existir, com aqueles percursos tempos depois. Se hoje, nessa era tecnológica, eu resolver contar algum episódio da minha adolescência nos anos 80, talvez eu cometa um equívoco e mencione uma mensagem via celular que mandei ou recebi. E isso seria muito incompatível com os anos 80. Enfim, na sequência virão os detalhes da criação da mulher. Este será o próximo episódio.